Vídeo patrocinado pela Obscura. Jovens de todo o país demonstram claro desprezo pela inteligência artificial, como ficou evidente nas recentes formaturas universitárias. A ascensão da inteligência artificial é a próxima revolução industrial. O que é... Toquei em um ponto sensível. Muitos tinham palestrantes que incentivavam os alunos a abraçar a IA. Uma faculdade usou IA para ler nomes dos formandos, mas qualquer menção à tecnologia era recebida com fortes murmúrios de desaprovação ou vaias da plateia. Estamos usando um novo sistema de IA como nosso leitor. Isso fez a NPR sugerir que, para evitar vaias em formaturas, oradores não mencionem inteligência artificial. Para adultos mais velhos, isso pode surpreender. Historicamente, sempre que uma nova tecnologia surgia, os jovens eram os primeiros e mais rápidos a adotá-la. Em todos os países pesquisados pelo Pew Research, pessoas com menos de 35 anos usam mais smartphones, internet e redes sociais do que as com 50 anos ou mais. Mas, com a inteligência artificial, é diferente. Entre os consumidores da geração Z que não usam IA, 57% não querem adotar a tecnologia, contra 32% dos baby boomers. Enquanto isso, o uso de IA entre adultos com 50 anos ou mais quase dobrou, passando de 18% em 2024 para 30% em 2025. De acordo com uma pesquisa da Gallup realizada no início deste ano, o entusiasmo da geração Z em relação à IA caiu de 36% para apenas 22%, enquanto a raiva em relação à IA aumentou de 22% para 31%. Os jovens adultos estão rejeitando a IA, e seus motivos não são apenas justificáveis, mas também bastante preocupantes. Um dos principais motivos pelos quais os jovens estão rejeitando a IA é porque ela está tirando os empregos para os quais eles estudaram. Antes mesmo de entrar na universidade, estudantes do ensino médio já precisam tomar decisões importantes que afetam seu futuro adulto. A IA deixou ainda mais difícil para os estudantes decidirem corretamente. Em uma pesquisa realizada este ano, 50% dos estudantes disseram que se sentem inseguros quanto ao impacto da IA em suas futuras carreiras, enquanto 10% afirmaram que isso os deixou deprimidos. Alguns já mudam de curso antes de começar. Um estudante relatou ter escolhido ciência da computação inicialmente. Após notar a IA substituindo empregos de nível inicial, troquei para engenharia elétrica e de computação. Courtney Brown, vice-presidente da Fundação Lumina, relatou que os estudantes estão inseguros. Não sabem se devem seguir ou evitar a área de tecnologia. Nenhum de nós tem realmente certeza do que a IA vai fazer. Uma estudante da Universidade de Miami chegou há 2 anos com um plano: cursar análise de negócios para adquirir habilidades valorizadas no mercado. Mas o avanço da IA prejudicou seus planos. O que ela aprendia, como análise estatística e programação, está sendo automatizado. Ela migrou para o marketing, acreditando que habilidades como pensamento crítico e comunicação seriam menos substituídas pela IA. A jovem de 20 anos disse que todos têm medo de que os empregos de nível inicial sejam tomados pela IA. E ela não está sozinha. Cerca de 47% de todos os estudantes universitários dizem que já consideraram, pelo menos razoavelmente, mudar de curso por causa da IA. O problema é que ninguém sabe quais cursos são seguros, e os formados já sentem os efeitos da IA no mercado. Mesmo após se candidatar a 200 vagas, um engenheiro mecânico formado pela Universidade de Connecticut ainda não conseguiu emprego em sua área, situação cada vez mais comum. Houve 15% menos vagas para cargos de nível inicial e estágios em 2025 do que no ano anterior, enquanto o número de candidaturas por vaga aumentou 26%. Mais pessoas competem por menos empregos. O desemprego entre recém-formados universitários, de 4,8%, já supera a média nacional de todos os trabalhadores. Um pesquisador do Burning Glass Institute afirmou que, pela primeira vez na história moderna, o diploma de bacharel deixou de ser um caminho seguro para o emprego profissional. O mercado de trabalho para graduados diminui, mas o custo do diploma segue aumentando. Faculdades particulares sem fins lucrativos custam em média $45 mil ao ano, enquanto universidades públicas cobram mais de $31 mil anuais para alunos de outros estados. Ao mesmo tempo, a confiança sobre o valor desse investimento desmoronou. Em uma pesquisa recente da NBC News, 63% dos eleitores registrados disseram que um diploma de 4 anos não vale o custo, um aumento em relação a 47% em 2017 e 40% em 2013. Até mesmo pessoas que já têm diploma universitário mudaram de opinião.
Apenas 46% agora dizem que valeu a pena, em comparação com 63% em 2013. Essas pessoas seguiram as regras, investiram tempo, dinheiro e esforço para conquistar mobilidade social, mas agora estão tendo o tapete puxado. Com tanta incerteza, muitos jovens escolheram profissões técnicas como eletricista, encanador ou técnico de ar-condicionado, pois a IA não conserta canos nem faz fiação em casas. Com a ameaça da IA, cresce a matrícula em escolas técnicas, liderada pela geração Z. Faculdade não é necessária para ter sucesso. No ano passado, o número de pessoas entre 17 e 21 anos com diplomas técnicos de 2 anos foi o maior em mais de 30 anos. Embora estejam certos, a busca por profissões técnicas gerou outro problema. O número de estudantes em programas vocacionais ou técnicos cresceu 16% em 2023, maior alta desde o início da coleta desses dados. O problema é que esses estudantes extras estão saturando um mercado que só absorve um número limitado de novos trabalhadores. Um estudo da Wallet Hub de 2025 revelou que ocupações de ofício estão no fim da lista dos melhores empregos de nível inicial, devido à alta taxa de desemprego, 7%, baixa satisfação e pouco potencial de crescimento. Hoje, jovens dispostos a trabalhar duro não têm mais um caminho claro para uma vida melhor. Até líderes como Larry Fink, da BlackRock, e o presidente do Fed admitem isso. Larry Fink alertou na cúpula de infraestrutura da BlackRock em 2026 que está preocupado que, quando os formandos deste ano entrarem no mercado de trabalho, possamos ver a maior taxa de desemprego entre eles em anos, mesmo sem recessão. Vou falar sobre como a IA impacta o cotidiano dos jovens, já que sua adoção difere das tecnologias anteriores. A IA está sendo inserida em ambientes como escola, trabalho e celulares, mesmo sem pedido, e em muitos casos isso está piorando a situação. O dia da formatura é um dos momentos mais pessoais da vida. Você cruza o palco, anuncia seu nome, sua família comemora. Após anos de trabalho e milhares de dólares, essa é parte da recompensa. Porém, cada vez mais escolas delegam essa tarefa a máquinas. A Universidade Pace, em Nova York, fez os formandos aprovarem antes uma voz de IA para anunciar seus nomes na formatura. Estudantes escanearam um QR Code nos celulares para iniciar a leitura, sendo logo comparados ao caixa de supermercado pelos comentaristas. É triste para uma escola que cobra mais de $50 mil ao ano. Na Universidade de Westchester, os administradores desconheciam o uso de IA. A escola afirmou que não usou IA nas cerimônias de formatura e disse que uma pessoa fazia as gravações dos nomes, mas depois descobriu que isso era mentira. E aqui está a parte que torna tudo ainda mais frustrante. Toda a proposta de usar IA na formatura era que ela pronunciaria corretamente o nome de todo mundo, mas acabou não sendo o caso. Na formatura da Universidade Thomas Jefferson, tantos nomes foram pronunciados errado que a universidade pediu desculpas oficialmente. A IA pronunciou Molly Elizabeth Camp como Molina Zabeth Cap. Mylena Zabeth Camp. E nem tentou pronunciar o sobrenome Tomás, irônico para uma escola com Tomás no nome. Então, a IA não só tornou o evento menos pessoal, como na verdade agravou o problema que deveria resolver, o que é parecido com o que aconteceu na Starbucks. O sistema utilizava tablets para escanear prateleiras e contar automaticamente itens como leite, xaropes e outros suprimentos. O diretor de tecnologia da empresa disse, abre aspas, com um rápido escaneamento usando um tablet portátil, os parceiros podem ver instantaneamente o que há em estoque, garantindo que cold foam, leite de aveia ou calda de caramelo estejam sempre disponíveis. Mas o que realmente aconteceu foi o oposto. O sistema teve dificuldade até para identificar produtos simples, confundindo tipos de leite ou ignorando itens visíveis na prateleira. Um vídeo promocional da Starbucks no lançamento registrou esse problema. Uma garrafa de xarope de hortelã na prateleira não foi registrada enquanto o sistema escaneava as vizinhas. 9 meses após implementar, a Starbucks voltou ao inventário manual, com funcionários contando itens à mão. O post original no blog de um executivo da Starbucks, celebrando o lançamento, foi discretamente removido. Funcionários da Starbucks, em sua maioria jovens, passaram meses lidando com um sistema falho além de um trabalho já exigente. Depois, tem a IA que vive no seu celular, daquele tipo que você provavelmente nunca escolheu usar, mas que veio junto com uma atualização que você teve que instalar.
A Apple passou grande parte de 2024 promovendo seus novos recursos de IA como diferencial do iPhone 16. Um recurso resumia suas notificações de notícias para atualização rápida. Embora parecesse útil, acabou sendo confuso. O fracasso mais bem documentado aconteceu em dezembro de 2024, quando a IA da Apple combinou 22 notificações separadas da BBC em um resumo que começava com Luigi Mangione atira em si mesmo, o que era uma completa invenção. Outras manchetes falsas geradas por IA afirmavam que Pete Hegseth foi demitido, Marco Rubio confirmado e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu preso. Nada disso era verdade. A Apple acabou removendo completamente o recurso enquanto trabalhava em uma correção, um erro público raro para uma empresa conhecida pelo controle rigoroso sobre seus produtos. Agora, digamos que você não esteja interessado nos recursos de IA da Apple. Você pode desativá-lo nas configurações, mas usuários notaram que ele ainda ocupa de 5 a 10 GB no celular. Esse é o problema. Nestes casos, as pessoas mais afetadas pela IA não tiveram escolha quanto à sua implementação. A decisão partiu de um administrador universitário, CEO ou empresa de tecnologia. Pesquisadores da Universidade Estadual de Washington constataram que mencionar inteligência artificial no marketing reduzia a chance de consumidores comprarem produtos. A analista destacou que recursos de IA da Apple não impactaram vendas do iPhone 16, pois a produção caiu 10 milhões após o lançamento. Isso levanta a questão: por que as empresas promovem tanto a IA se nem é algo que os clientes querem? A resposta está ligada ao mercado de ações. Grandes empresas de tecnologia como Google, Meta, Microsoft e Amazon estão prestes a gastar cerca de 650 bilhões em IA só em 2026, o dobro do que gastaram em 2025. Esse número já impressiona. O mais revelador, porém, é o motivo desse gasto. A pressão não parte de clientes exigindo melhores produtos de IA. Ela surge de investidores que exigem que as empresas entrem na corrida da IA. Quando uma empresa demite funcionários e os substitui por IA, algo previsível costuma ocorrer. O mercado reage com alta nas ações, pois os investidores veem como sinal de eficiência e redução de custos. Trabalhadores demitidos, muitos jovens em cargos iniciais, são vistos como irrelevantes. Grandes empresas já relacionaram as demissões ao maior investimento em IA. A Cisco demitiu quase 4 mil funcionários, cerca de 5% do total, enquanto anunciou foco em investimentos em IA. A Cloudflare demitiu mais de 1.100 funcionários, 20% da equipe, em uma reorganização voltada para IA, mas o que vem a seguir é ainda mais difícil de acreditar. Muitas empresas não sabem se a IA funciona para elas, mas gastam dinheiro por medo de ficar para trás. Uma pesquisa da IBM revelou que 64% dos CEOs admitiram que o medo de ficar para trás os levou a investir em IA, mesmo antes de entenderem como isso impactaria seus negócios. Não foi por plano ou pedido dos clientes, mas por medo de perder oportunidades ao ver outras empresas fazendo. Pesquisa da Deloitte com quase 2.000 executivos revelou que, segundo um deles, todos pedem para suas organizações adotarem IA, mesmo sem saber o resultado. Há tanto hype que acho que as empresas esperam que isso resolva tudo magicamente. Mas como já vimos, a IA muitas vezes decepciona. A análise do Goldman Sachs mostrou que 700 bilhões de dólares investidos em IA em 2025 praticamente não contribuíram para o crescimento do PIB dos Estados Unidos zero. Mesmo assim, os gastos seguem crescendo. Nas empresas, o cenário também é desanimador. Estudo do MIT revelou que 95% dos projetos piloto de IA corporativos falharam em gerar resultados mensuráveis, mesmo com gastos de 30 a 40 bilhões. Isso significa que, a cada 100 empresas que lançaram um projeto de IA, apenas 5 conseguiram apontar algo que realmente funcionou. Enquanto apenas 11% das empresas relatam que seus investimentos em IA atingiram os objetivos estabelecidos. Parece que a coisa mais útil que a IA fez de forma consistente foi aumentar o preço das ações. Quando a Apple anunciou seus planos de IA, o preço das ações subiu 7%, o que foi um dos melhores desempenhos em um único dia em anos. Mas isso não é nada comparado ao que a IA fez pela fabricante de calçados Allbirds, que é um exemplo perfeito de tudo o que está errado com a forma como as empresas estão correndo atrás da IA atualmente. Veja o que aconteceu. Allbirds já foi uma das marcas de calçados mais populares do mundo. Em 2021, abriram capital e chegaram a valer 4 bilhões de dólares. Mas, quando seus estilos deixaram de ser tendência, tudo desmoronou.
A receita caiu 25% só em 2024. A empresa fechou todas as lojas que vendiam a preço cheio nos Estados Unidos e no início de 2026, a Allbirds vendeu sua marca e ativos de calçados para a American Exchange Group por apenas 39 milhões. Então, veio a reviravolta. Em abril, a Allbirds anunciou que deixaria de produzir calçados e passaria a atuar como empresa de infraestrutura em IA. Ela garantiu 50 milhões em financiamento e anunciou planos para mudar seu nome para Newbird EA Wall Street adorou. A ação, que estava abaixo de $3, disparou mais de 600% em um único dia, fechando a $14,50. Só para deixar claro, nada na empresa realmente havia mudado. Eles não tinham produto de IA, nem clientes, nenhuma receita com IA e nenhuma experiência prévia na área. Eles apenas disseram a palavra IA, e o mercado os recompensou com uma valorização de 600%. Analistas logo compararam isso a Long Island Iced Tea Corp, empresa de refrigerantes que virou Long Blockchain no boom das criptomoedas em 2017. As ações dela subiram 380%, mas foram retiradas da bolsa após a SEC acusar pessoas de uso de informação privilegiada. Atualmente, investidores estão tão interessados em IA que investem até em marcas de sapatos falidas só por adicionarem IA ao nome. A tecnologia não precisa funcionar, a empresa não precisa de plano e os clientes não precisam querer isso. Depois, existem os fatores ambientais, que são uma das principais preocupações para quase 60% dos adultos com menos de 30 anos. Sempre que você faz uma pergunta a um chatbot de IA, grandes centros de dados processam a solicitação. Esses servidores usam muita eletricidade e produzem bastante calor. Segundo o Electric Power Research Institute, uma consulta a um chatbot consome cerca de 2,9 watt-hora, enquanto uma pesquisa no Google consome 0,3 watt-hora, ou seja, 10 vezes menos energia. Em 2024, centros de dados responderam por mais de 4% do consumo de eletricidade dos Estados Unidos, sendo 56% de combustíveis fósseis, gerando 105 milhões de toneladas de CO2, mais que o dobro da produção da cidade de Nova York. O mais frustrante é que as empresas responsáveis prometeram melhorar. O Google prometeu emissões zero até 2030 e afirmou por anos ser neutro em carbono. Então começou a corrida da IA. Em 2024, o Google relatou um aumento de 48% nas emissões de gases de efeito estufa desde 2019, impulsionado quase totalmente por seus centros de dados. Em 2025, a empresa deixou de definir metas concretas para 2030 e passou a tratar seus objetivos climáticos como ambições, reconhecendo que o rápido avanço da IA gerava grandes incertezas sobre suas emissões. A Microsoft prometeu ser não apenas neutra em carbono, mas negativa em carbono até 2030, o que significa que removeria mais carbono do que produz. Suas emissões totais cresceram 23,4% em relação a 2020. Agora, o esforço é descrito como uma maratona, não uma corrida de velocidade, mas as emissões de carbono são apenas o começo. Data centers consomem muita água para evitar o superaquecimento dos servidores. Em 2024, 78% da água usada pelos data centers do Google era água potável, totalizando cerca de 7,7 bilhões de galões, o suficiente para sustentar a população de Buffalo, Nova York, por um ano. Nos últimos 3 anos, mais de 160 data centers de IA foram construídos nos Estados Unidos, um aumento de 70% em relação ao triênio anterior, muitos em estados já com escassez de água, como Arizona, Texas e Califórnia. Isso já impacta as comunidades locais. No condado de Newton, Geórgia, um data center da Meta foi autorizado a usar mais de 500 mil galões de água diários, enquanto moradores relataram queda na pressão da água. Na Virgínia, também conhecida como Data Center Alley, alguns moradores viram sua conta de luz aumentar em 80% em comparação com 3 anos atrás, com os data centers respondendo por 39% do consumo de eletricidade do estado. Muitas reclamações também surgiram sobre poluição sonora, pois o zumbido de baixa frequência do sistema de resfriamento de um data center pode atravessar barreiras acústicas e ser ouvido até 4 km de distância. Agora, vamos falar sobre quem está se beneficiando. Em 2025, os 10% mais ricos das famílias dos Estados Unidos aumentaram sua riqueza em 5 trilhões de dólares em um trimestre. Os 50% mais pobres receberam 150 bilhões no mesmo período, apenas 3% do que os mais ricos ganharam.
No topo, os valores já são quase incompreensíveis. O patrimônio líquido combinado dos 10 executivos de tecnologia mais ricos dos Estados Unidos ultrapassou 2,5 trilhões em 2025, acima de 1,9 trilhão no início do ano. A fortuna de Elon Musk cresceu 187 bilhões em um único ano, aproximadamente igual ao patrimônio líquido total de Bill Gates e Charles Koch juntos. Os cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, ganharam cada um mais de 90 bilhões de dólares. O boom da IA criou mais de 50 novos bilionários no mundo todo em 2025. A maioria é formada por fundadores ou executivos de empresas cujo negócio central é substituir trabalhadores por software. O 1% mais rico das famílias dos Estados Unidos possuía 31,7% de toda a riqueza no final de 2025, a maior participação já registrada pelo Federal Reserve. Grande parte desse crescimento veio diretamente dos ganhos do mercado de ações ligados aos investimentos em IA. Como os mais ricos detêm a maioria das ações, os lucros da IA já vão para eles antes mesmo de a maioria das empresas descobrir como usá-la. Uma oradora de formatura chamou a IA de próxima revolução industrial. Embora tenha dito isso positivamente, é importante lembrar como tudo ocorreu. A Revolução Industrial, de cerca de 1760 a 1800, é lembrada como o evento que criou a classe média moderna. E de fato, foi isso que ocorreu. Mas nas primeiras décadas, as pessoas que faziam o trabalho de verdade se deram mal. Antes da industrialização, a maioria das pessoas trabalhava na agricultura ou em pequenos ofícios. O trabalho era difícil, mas descentralizado, permitindo certo controle sobre tempo e produção. As fábricas mudaram isso. Trabalhadores mudaram-se para cidades, viviam em cortiços lotados e trabalhavam de 12 a 16 horas por salários baixos. O trabalho infantil era legal e comum. Lesões no trabalho eram comuns e sem compensação. A expectativa de vida nas cidades industriais caiu nas primeiras décadas da Revolução Industrial devido às péssimas condições. Os donos das fábricas se beneficiaram primeiro. Só depois, com organização, os trabalhadores tiveram ganhos reais. Sindicatos, leis trabalhistas, jornada de 8 horas, fim de semana de 2 dias, proibição do trabalho infantil e normas de segurança foram conquistados em décadas, muitas vezes de forma violenta. A verdadeira lição histórica não é que a tecnologia beneficia a todos por natureza. É que a tecnologia acabou beneficiando os trabalhadores porque eles se organizaram e exigiram ser compensados de forma justa pela sua produção. Isso não aconteceu automaticamente. A situação da IA hoje é parecida. A riqueza se concentra no topo, enquanto jovens já pressionados economicamente e sem sindicato pagam o preço. Enquanto quem lucra afirma, como faziam os donos de fábricas há 200 anos, que tudo é apenas progresso inevitável e que todos serão beneficiados no fim. Mas isso depende dos trabalhadores usarem seu único poder contra empresários ricos. A negociação coletiva, o que não deve acontecer tão cedo. A taxa de sindicalização nos Estados Unidos caiu do seu auge de 33% há cerca de 70 anos para apenas 10% hoje. Ao mesmo tempo, a desigualdade de renda atingiu níveis recordes. Jovens iniciando a vida estão revoltados porque quem está no poder não cumpriu promessas e parece tão desconectado da realidade que achou inspirador elogiar a IA para formandos. Por isso, os jovens odeiam a IA. Sou o Greg, do Apple Explicado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.